E aí, seus maconhistas, suas maconhistas, falaram aí de um desenho que anda explodindo mentes, né? Anda explodindo cabeças, deixando as pessoas sem eira nem beira. Midnight Gospel. Eu vou tentar começar aqui com as observações de coisas que tem em todos os episódios, mano. Todos os episódios, o Clancy sai com uma lembrancinha, né, dos universos que ele visita ali. Tênis, cachorro, pônei que vomita sorvete, mas alguma sem coisa. Sapato. Sabe o que eu brisei? Eu não sei se é ir muito longe, mas tem uma expressão em inglês que fala, tipo, put yourself in my shoes, que é se coloca nos meus sapatos. Olha. Se coloca no meu lugar, tá ligado? Então não sei se cada lugar que ele vai representa o sapatinho, que é ele se colocando no lugar da pessoa. Se conhecendo a pessoa, né? Enquanto ele vai entrevistando, tipo... Da hora, eu nunca tinha pensado nisso. Faz muito sentido. Eu também não, mano. Da hora. Serve como uma lembrancinha também, né? Tipo, que ele tá levando ali de cada coisa, um aprendizado, sei lá, né? Uma experiência Memórias de morte. Emocionais, uma experiência de morte. Exato. Ô, Marcelo, você tocou num ponto que tem todo episódio, morte, né, mano? O assunto morte tá em voga em todos os episódios, né, velho? Sim. Não só a morte, como a meditação. Ele fala de meditação em todos, mano. Todos acabam citando, sei lá, budismo, hinduísmo, shintoísmo, taoísmo, eles, tipo, falam de... porque meio que é uma busca de autoconhecimento, né, a parada. Ele tá sempre tomando um cafezinho ali de manhã, seja pra curar ressaca, seja pra começar o dia dele, tá sempre com um cafezinho na mão. E ele também nunca tá muito presente onde ele tá, né? Apesar dele sempre ouvir isso sobre estar presente, como estar presente é bom, ele tá sempre, tipo, com fonezão de ouvido, ouvindo música, sempre atolado com a cara no computador, né? Tipo, buscando novos universos através do simulador dele. Isso é muito doido, mano. Eu ainda não entendi se aquele simulador é um cu ou uma buceta. Desculpa, gente. Eu super achei que era uma pepeca. Eu acho que é também, viu, mano? Sei lá, deve ser uma simbologia de início, né? Tipo, da parada. De quem te põe na parada, né? De quem te põe no mundo. Uterina, de voltar pra origem, sei lá. E quando ele é meio que jogado pra dentro da simulação, ele vai meio que numa posição meio fetalzinha, assim, né? Tipo, é verdade. Como se tivesse dentro do útero, aí, ó. Eu vou começar pelo episódio 1 aqui, que é o que tem o apocalipse zumbi e aquela discussão sobre drogas, mano. É muito bom esse episódio, velho. Já lá começa, tipo, aquecendo os corações de nós maconhistas, né? Ele tá lá naquele universo, né, que tá tendo um apocalipse zumbi, no meio daquilo tudo ele entra numa discussão sobre substâncias, né, sobre drogas com o presidente, que é o cara de óculos lá. Eles vão falando sobre o que a gente já fala aqui, né? O problema não são as drogas, não são as substâncias, e sim a relação que a gente tem com elas. E aí eu parei pra pensar uma parada, eu não sei se é brisa minha ou não. Será que os zumbis seriam, tipo, uma analogia a drogas, tipo, mais pesadas, tá ligado? Tipo, crack, sei lá, mano, heroína, coisas opioides, porque, tipo, meio que existe essa coisa das pessoas falam, cracudo, parece um monte de zumbi na rua, não sei o que, sabe? Eu fiquei entrando nisso, será que tem a ver, mano? Eles entram muito nessa questão dos opioides, né? Tá tendo um momento, principalmente lá nos Estados Unidos, de levantar essa reflexão, né? Mano, a ganja é muito melhor e os opioides estão deixando a galera viciadaça. Mas é muito louco porque depois ele coloca o zumbi como o único que tava entendendo realmente a história. Eu tô me sentindo muito bem. Pois é, caramba, eu tô amando, tô adorando. Os zumbis estão cantando. É uma representação mesmo de uma droga mais pesada, porque é isso, enquanto você vê de fora é uma coisa, a hora que você, encara o bagulho em você, de repente você fala, caralho, mano, essa substância também me traz uma coisa, uma sensação boa, não quer dizer que ela faz bem pra mim, mas me traz uma sensação boa, que é o que eles ficam ali sentindo na hora, né? Mas o visual também, ele conta uma história paralela ali, que vai reforçando todos os episódios e os papos que ele vai tendo. Nesse primeiro, por exemplo, ele chega junto ao presidente e aí tem o final o que seria a destruição do Estado, tá ligado? E falando sobre drogas, falando sobre políticas que são destrutivas para a população, enquanto o Estado tá acabando aqui atrás deles. É muito louco isso. Sim. Verdade, mano. Eu achei uma matéria da Rolling Stone que fala, tipo, quem são, né, as pessoas que gravaram o podcast junto com o Duncan. E aí, no primeiro episódio, o nome da pessoa é Dr. Drew Pinsky. Ele é um médico californiano especialista em vícios. E eu peguei um easter egg, mano, nesse episódio, que tem a ver com o 8º episódio. No 8º episódio, tem uma hora que ele tá falando com a mãe dele, e a mãe dele fala, tipo, na hora que ela foi dar luz pra ele e tal, não queria dar luz pra ele numa piscina, uma parada assim. E, tipo, no episódio 1, tem uma hora que, tipo, tem um casal, né? Aí o cara morre e a mulher, ela tá lá grávida e tal, e aí ela dá a luz.
piscina, lembra? O Henrique Alves falou assim, sem nem o que falar, só quero fortalecer porque curto vocês demais. Aliás, estou preparando uma sardola aqui, a bandeja da Purple Fire. Caralho! Já fez até a propaganda pra nós, né, Purple? Brilhando no escuro. É mesmo, né? Essa bandejinha aqui brilhando no escuro, velho, da hora. Vamos chegar agora no episódio 2, mano. 2 é aquele que tem o planeta dos palhaços e os cãezinhos com chifre, assim, né? Ele começa falando lá com aquele cãozinho, que é uma mulher. É doido, porque eles estão meio que entrando num processo de produção em massa ali, né? Tipo, carne pra todo lado, morte, né? Logo no começo ela já tá falando que o pai dela morreu de câncer e, na verdade, o pai dela tinha uma relação já meio que normal com o câncer, ele falava com os parentes que o câncer dele tava assim ou assado, então isso me fez já pensar nessa coisa do câncer, comida processada, comida, enfim, essa comida, né, que a gente come, pintinho que já vira frango em 28 dias, tá ligado? Eu fiquei pensando, será que é sobre isso? Milho e hormônio. Como no primeiro ele fala da destruição do Estado, nesse episódio ele fala da destruição da economia, né, do sistema econômico. Uma fábrica, o bagulho pra funcionar. Eles falam de artistas que sentem ou não sentem dor pra criar ou não. É o artista que tem medo de fazer uma parada pra ficar, tipo, sem sentir essa dor que talvez seja um gatilho criativo, né? Isso é muito doido. E na hora que ele toma a chifrada e vai começar a entrar pro processo ali de produção, né? Ele toma uma injeção de Namastex. Lembra disso? Sim. É muito bom, velho. Ai, sim. E aí, ó, tipo, vendo aqui na matéria da Rolling Stone, né? Tipo, quem são os convidados desse episódio, a mulher chama Annie Lamott, ela é autora de livros de não ficção, ativista política e professora de escrita, e o outro é o Rado Marcos, ele é produtor musical e idealizador de 2 selos, mestre de espiritualidade, mano, né? Nossa, por isso que ele fala da parada da Índia. A última frase que eu anotei aqui desse episódio 2 foi: através do amor, toda a dor se transformará em cura. Fortes também, parça. É louco. Eles falam muito de perdão ao longo da série inteira. Quer ir pro episódio 3 já? Quem que era esse convidado do episódio 3? O nome do cara era Damien Echols. Mano, olha a brisa desse episódio. Esse cara, ele foi condenado à pena de morte em 94, após ser acusado de assassinar 3 meninos de 8 anos, sem provas, sem evidência. Aí eles foram acusados só porque eles demonstravam interesse em magia e ocultismo, né? Coisas que foram usadas pra, tipo, condenar ele foram desenhos de pentagramas e afinidade com o som de bandas como Metallica. Olha isso, mano. Caralho. Na realidade dele ali, ele foi dado como um líder satanista, e aí o caso até ganhou uns documentários na HBO e tal. Por isso que o cara sempre fala que ele, quando ele esteve na prisão, né, tipo, ele fala isso bastante, o Peixinho, né, quando ele estive na prisão, aprende tal coisa e tal. Ele é o meu episódio predileto, porque esse é o episódio que ele começa a falar e explicar magia, né, e eu achei que os caras do episódio iam leve no bagulho, falar de alguma coisa mais simples, mas eles foram profundamente. Um dos primeiros caras que eles citam é o Crowley, que é o Aleister Crowley, que é um ocultista muito famoso, que é o cara que depois surgiu um tarô, uma série de coisas com o nome dele, era um cara fodidão. A parte da magia cerimonial, que era muito velada no passado, justamente por isso, porque se você tivesse um pentagrama ou se você tivesse qualquer coisa na sua casa que te relacionasse com magia, você era queimado numa fogueira, você era satânico, você era tido como, até hoje, mais ou menos, o povo pensa assim, né? Tem uma frase muito forte, né, que o próprio Peixinho fala, ele fala assim: a voz são ondas sonoras. Criamos ondas sonoras que carregam informações. Porque ele começa a falar que a voz é uma energia que a gente libera, né? E que quando a pessoa recebe essa parada, ela começa a ter o poder de usar isso também, porque a partir do momento que ela sente isso, ela também consegue externalizar isso, tá ligado? E aí tem uma hora que ele fala um bagulho. Assim que surgiu a Bíblia. Eu sempre falo para as pessoas que a Bíblia é o maior livro de magia já escrito desde que você saiba ler. Aí ele até cita, né, tipo, no comecinho da Bíblia fala, tipo assim, no princípio era o verbo, né, tipo, era a palavra, tá ligado? A tradição oral que ele traz, né? Então, quando ele fala disso, ele fala da importância dupla da tradição oral, né? Que é a vibração da tua voz passando aquilo e o conhecimento. Por isso que a gente tem uma série de povos que só trabalham a tradição oral, porque é muito diferente de você sentar e ler um texto que é frio, é uma página de papel, e uma pessoa te contar uma história
e vibrar aquela história dentro de você, né? Agora vamos pro episódio 4. Eles já começam falando sobre perdão, só que ele é um episódio que ele é meio sobre vingança. Porque a Trudy tá indo atrás do Rocambole pra, tipo, vingar a morte do namorado dela, tá ligado? Sim, em primeiro lugar, o maluco enfiou o namorado dela no cu. Eu precisei muito rir disso. Muito. Em primeiro lugar, a Trudy tem uma flor que cura. Eu acho que é no terceiro episódio uma analogia budista que considera o ódio como se fosse uma rosa. Eles falam que, tipo, é doce e aí a parte do caule é espinhoso e amargo. Então, tipo assim, eu não sei se é meio que isso, porque ela tá guardando uma parada, é simbólico, né, aquela rosa, só que ao mesmo tempo é uma parada que ela tá guardando pra vingança dela, que no fim das contas se transforma na arma dela, né, se transforma na espada dela, tá ligado? Não sei se é tipo uma materialização de um sentimento, tá ligado? Nesse episódio ela fala: eu estava solitária e achei que outras pessoas poderiam estar também. Por que não me juntar a elas? Por que não criar uma comunidade nossa? Precisávamos disso. Com o perdão também é assim. Com a completude é assim. Com o amor é assim. Não dá pra fazer nada sozinho. E aí eles entram em toda aquela brisa de como ouvir verdadeiramente uma pessoa, né? Quando você tá com uma escuta ativa ali ou quando você nem escuta a pessoa. E tem uma coisa também muito bonita que eles falam, que é: abra sua mão se você quer ser segurado. Então se você tá pedindo alguma coisa, né, pro universo, pro destino, primeiro oferece isso, que isso volta pra você depois. Reflexões e perguntas que a galera mandou pra gente no grupo do Facebook, que a gente tem com a galera do Apoia-se. Então, se você não sabe do que a gente tá falando, a gente tem o nosso projeto de financiamento coletivo, tá em cima aqui é um canto apoia-se/12, lá a gente fica trocando ideia com a galera, pedindo sugestões, enfim. E aí eu pedi coisas sobre o Midnight Gospel, vamos ver o que a galera falou lá. O episódio da prisão espiritual, alguma coisa assim, foi o Vitor Hugo Morgado Madruga que mandou. Peguei uma brisa de que se a gente tá revivendo a mesma coisa até achar uma saída, o déjà vu é um sinal de que tá no caminho errado. E nesse episódio, é o episódio que ele está falando lá das repetições. No hinduísmo, eles chamam da roda do Sansara, que é a roda de repetições de coisas mundanas que você fica ali. Aí a pergunta dele é se o déjà vu, quando dá aquele glitch na sua mente de você ver de novo acontecendo, não é tipo o aviso de que, mano, você tá errado, você tá repetindo, tá ligado? E agora vamos para o 5º episódio, meu parceiro, que é o da prisão de almas. Convidado desse daí é o Jason Love, professor de meditação, pesquisador, editor e autor de livros. E ele tem propriedade no mundo da magia e do ocultismo. É muito difícil achar vertentes ou pessoas que acreditem nisso, mas ele começa a descrever a parte do orgasmo, que ele fala do orgasmo sendo uma pequena morte. E tem algumas vertentes que falam que o orgasmo, ele é tipo uma pequena faísca do olhar de Deus. É um pequeno lugarzinho que você alcança para os seres humanos saberem o que é, tá ligado? Logo no comecinho, quando o Clancy é jogado lá na prisão, o passarinho que fica lá no ombro do Bob, ele fala assim, ó... Pelo visto, você está preso no fio da alma do Bob. Não, eu acho que você vai acompanhar toda vez que o Bob morrer. Tipo assim, que mostra que todas as consciências do mundo estão conectadas através de uma rede, né? Quando eu consagrei no ayahuasca da primeira e única vez, eu vi exatamente esse fio saindo de mim, mano, assim, ó, eu enxergava esse bagulho, tá ligado? Tipo, corpo de prata. E aí a partir daí que você começa a ter a visão de, tipo, na verdade eu não sou, nós somos tudo uma coisa só, mano, tudo conectado. Essa é a teoria que eu mais gosto, porque eu acho que ela explica melhor o que seria Deus ou a consciência maior. Ela é só a conexão de todas as nossas consciências juntas. E ele fala, por exemplo, a humanidade, ela tem a ideia de separação dessa rede, né? Quando você vem para o planeta Terra, você acha que está separado, está sozinho. Na magia isso se chama Anima Mundi, que é a alma do mundo, que é o motivo pelo qual a gente passa a mensagem um para o outro. A gente não precisaria de internet se a gente exercitasse, sei lá, telepatias e usasse essa nuvem energética. Tem muita ferramenta para ficar consciente, né? Cada um escolhe uma de autoanálise. Você falou de ferramenta, a gente pode linkar com o 6º episódio, hein, Fê? Que é o que tem o mestre da meditação. David Nistern. Ele é letrista, compositor, criador de trilhas sonoras e professor de budismo. O cara que
É o mestre da meditação lá. E o nome do episódio é Mente Superlotada, né? Parece muito que é, tipo, quando a gente tá com a mente cheia, né, mano? Tipo, você não consegue focar em nada, tudo te irrita, né? Tipo, é muito isso, né? Eu acho que é o episódio que mostra isso, justamente, que ele não... Parece que ele não põe em prática tudo que ele já aprendeu entrevistando toda a galera dos universos e tal. É isso, às vezes ele me dá uma leve irritadinha. Eu falo, Bi, mas tem que fazer isso na sua vida. Sua vida é um desastre. Liga pra sua irmã. E tem uma coisa muito louca, que tem um exercício que o Osho fala, assim, ó, mano, pega a página de um livro e olha os espaços entre as palavras e não as palavras. Você tem estágios para chegar na meditação, e um estágio seria primeiro a concentração e depois a meditação. E a concentração passa por essa de esvaziar a mente. Então ele ensina algumas formas de esvaziar a mente, e uma delas é isso. Tem um amigo que tem um álbum que ele chama de Silêncio entre as Notas. É o que não é no espaço de tudo que é. E aí, se você presta atenção nisso, você esvazia a cabeça. É o tal vazio. Quando ele finalmente é jogado lá pra conversar com o mestre da meditação, né? O cara fala... Em primeiro lugar, o silêncio, para você se permitir escutar. Em segundo lugar, calmaria, para você se permitir sentir. Terceiro, espaço, para você se permitir. Porque a nossa bagunça mental é tão grande que a gente não usa os nossos sentidos. Se você voltar a usar só os seus sentidos, você volta pra presença e pra consciência ali do momento. 7º episódio é o Papo com a Morte, né? Só vou já começar aqui falando quem que é a Morte ali. É a Caitlin Dowd. É uma blogueira, autora, youtuber e agente funerária, que ela escreveu 3 livros que foram best-seller nos Estados Unidos. E nesse episódio eles já começam dando na mente, né? Tipo, ela pergunta pra ele, como que você quer me enxergar, né? Como que você quer que eu me materialize? Tem mais de 4 metros, cabelo bonito, um olho engraçado, uma garra de caranguejo com luva brilhante, asa de morcego, perna de palhaço e também anda numa carriolinha vermelha. Ele experiencia tanto a morte, assim, né? Conforme ele vai passando os episódios, que ele não consegue dar uma forma plausível pra morte. Ela fala, parça, dá um negócio prático aí, me ajuda a te ajudar. Ela contando o processo, né, de afastamento que a gente teve justamente de uma coisa tão natural que é a morte. Começaram os velórios, como que começaram essas coisas que foram afastando a gente cada vez mais, né, da pessoa que morre, e se tornou uma coisa que a gente, tipo, mal consegue lidar, mal consegue falar, pronunciar, pensar na própria morte, né? Na morte dos nossos parentes próximos. Ela fala, tipo, de velório, essas coisas, como sendo uma coisa que é criada pela própria indústria, assim, né? Uma indústria da morte, né? Mesmo, assim, a parada. Essa mudança de ideia criada pelos embalsamadores venderam a ideia de que embalsamar o corpo do morto tornava ele mais seguro para a família. Foi a época que acabou, né? A galera da guerra vindo morta, e eles precisavam continuar a publicidade, e eles tiveram que dar um jeito de inventar que isso era necessário. E aí ela começa a entrar, tipo, numa brisa de falar do processo de desapego. Você não precisa ter pressa pra resolver as coisas. A pessoa tá ali, ela se foi do plano, e você pode levar seu tempo pra, tipo, você não precisa ligar direto pra uma funerária, tipo, calma, processa tudo com calma, né, tipo, não... Se despede, né, tipo... E é bem doido, tipo, falar exatamente agora de morte num momento como esse, assim, né? A gente tá falando de uma coisa que é o ritual em torno disso, né? Tipo, a indústria que se criou em torno disso, mas não quer dizer que a gente tá assumindo aqui um discurso igual ao do presidente aí, que fala que... sei lá quantas mil mortes, e daí, né? Não é isso. Não, é um desapego com a experiência toda. A gente não é treinado para isso, né? Tem culturas que celebram um pouco mais a morte como uma passagem relativamente positiva. Aí a questão que você colocou é que aqui dentro a gente não tem mortes que se relacionam de uma maneira tão positiva assim, e tanto o ritual quanto a forma como isso acontece não tá só na sua relação com o luto, né? Tá com o externo que te causou o luto também. Vocês tiveram alguma brisa do porquê que a morte estava dentro da bolsa dele? Verdade, né, mano? É porque a morte tá o tempo todo com a gente. Eu fiquei com isso, não é... Ou é porque ele guardou... Ou se ele guardou de alguma experiência, exato. Agora, mano, 8º episódio. O último episódio foi gravado com a própria mãe do Duncan, né? Ela morreu em 2013, aos 66 anos, e o episódio foi gravado 3 semanas antes da morte dela. Ó, ela foi pós-graduada em psicologia e trabalhou como terapeuta clínica. A entrevista pro podcast deu origem às falas dela no desenho. Ele fala, essa vai ser a memória que eu vou conseguir passar pros meus filhos da minha mãe, né? Esse episódio. Grande parte dessa série é ele tentando lidar com o luto dele, né? Pô, a hora que ele
teve filhos, ele falou, mano, eu queria tanto que minha mãe estivesse aqui pra segurá-los, mas agora eu sei que através desse episódio eu vou conseguir passar pra eles o que era minha mãe. Nossa, mano, sabe o que é muito bonito também nesse episódio? A mãe chega, ele meio que cuida dela, depois é o contrário, aí ela que cuida dele, né, e depois ambos transcendem, né, tipo, quando você tá com uma pessoa mais velha e ela, tipo, tá, sei lá, muito doente, você tem que cuidar dela e a pessoa cuidou de você, então, tipo, meio que mostra a inversão do papel, assim, em algum momento, né. Ele fala assim, mas... O que eu faço quando eu sofrer? Você chora. Você chora. Nossa. Ela fala pra ele uma coisa muito bonita. Esse tipo de amor não deixa de existir. Eu posso deixar esse plano de existência, mas o amor não vai a lugar nenhum. É sobre isso, né? É isso que a gente cultivou durante esse tempo todo. Então eu tô aí de certa forma, porque o amor tá aí, eu só não tô aqui fisicamente. Isso é quando eu ouvi, eu falei, meu Deus. É, sim, nossa. Essa é a última frase, que foi a única que me emocionou no episódio, obrigada por trazê-la. Tem entrevista que ele fala que foi mó difícil, porque ele realmente sentou e chorou até a ideia desse episódio e conseguiu fazer, mano. O processo de encarar de frente mesmo, né? Normalmente a gente foge do processo e ele meteu e encarou de frente. E ainda produziu um bagulho foda com isso. Verdade, mano. Bom, galera, se vocês gostaram desse Cinebrisa de Midnight Gospel, já deixa aí mais like se você conseguir. Comenta aí qual que é o próximo Cinebrisa que a gente tem que fazer aqui. Se você não estiver recebendo notificação, certifique-se aí de que o sininho tá ativado, ativa o sininho, porque às vezes o YouTube desinscreve as pessoas. Ajuda nós aí, é para você conseguir receber o nosso conteúdo, que a gente tá lançando vídeos de terça, quinta, sexta e domingo. Fica com esses 4 dias na cabeça que a gente fica com vocês aqui no nosso coração. Obrigado, Fê, obrigado, Marcela, um beijo para todo mundo e tchau. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para o usuário, com a liberdade de expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187.